está escrito assim: dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes em mim, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Amém. Eu quero falar com os irmãos essa noite sobre libertos pelo sangue. Libertos pelo sangue. Jesus está ensinando na sinagoga desde manhã. Ao lermos capítulo 8, desde o início, nós vamos ver que ele está pregando. E no versículo de número 12, Jesus ele inicia uma pregação diante dos fariseus, revelando nessa mensagem parte do seu caráter. Aliás, o Evangelho de Jesus, segundo João, revela 7 faces ou 7 características do caráter de Cristo, que são os 7 eu sous de Jesus. E no capítulo 8, Jesus vai se revelar como aquele que é a luz. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Ele revela-se como aquele que ilumina o homem em trevas. E dessa mensagem que Jesus vai pregar, dos versículos 12 a 29, do capítulo 8 do Evangelho de Jesus segundo João, muitos se rendem diante de Cristo. E estes que creem, como vemos no versículo 30, no início da nossa leitura, que a Bíblia diz que muitos creram. Para estes que creram, Jesus inicia outra mensagem. E nessa mensagem, Jesus ele vai traçar um paralelo da condição que passam a ter aqueles que iniciam a vida com Cristo. E mais do que isso, Jesus revela que na casa do Senhor, versículo 35, existem 2 tipos de pessoas, 2 classes totalmente distintas. A primeira classe que ele nos revela são os servos. E nesse sentido, que aqui é aplicado a palavra servo, é diferente do versículo-chave do Evangelho de Jesus segundo Marcos, onde Jesus diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O servo aqui tem sentido daquele que não conheceu a Jesus plenamente, não foi liberto plenamente pelo poder do Evangelho, e por isso ele está numa condição de servidão e não de filho na casa do Pai. E o segundo tipo de pessoa, a segunda classe de pessoas são os filhos. E dessas 2 classes que a Bíblia nos apresenta no capítulo de número 8, apenas os filhos permanecem para sempre na casa do Pai. Porque os filhos foram libertos plenamente da condição anterior de servos do pecado. E agora, por intermédio do Filho, que é Jesus, eles estão livres do fardo dessa escravidão. Como nós lemos no versículo de número 36,
A representação dessa libertação dada por Cristo, que se o Filho vos libertar, é de uma liberdade plena, pois ela é algo que nos permite estar livres em verdade. Esse acréscimo da palavra verdade ou verdadeiramente, a expressão livres, nos dá a entender que há pessoas que pensam estar livres. Há pessoas que vivem uma ilusão de liberdade. Mas quando Cristo liberta o homem, verdadeiramente ele é livre. E somente o Filho pode nos proporcionar isso. E quando lemos que verdadeiramente seremos livres, a palavra livre, eleuteros, no grego, eleuteros, significa alguém que deixa de ser escravo para ser livre, isento, desimpedido e liberto. Quem é verdadeiramente livre por Cristo é eleuteros, é livre, isento, desimpedido e liberto. Agora, é preciso pontuar que o fato de estarmos agora livres não nos exime das tentações e também de pecar. Porque o apóstolo Paulo, quem diz em Romanos 7, 18 e 19, porque eu bem sei que em mim, isto é, minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim. Mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Agora, se não estamos isentos da tentação e não estamos isentos de pecar, do que nós fomos livres? E João, na sua primeira epístola, capítulo 3, versículos 6 a 9, nos destaca: qualquer um que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática, diga prática, do pecado, porque a sua semente permanece nele, a semente de Cristo, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então aqui está destacado para nós do que nós fomos libertos. Primeiro, versículo 7, da prática. Segundo, no versículo 9, de viver pecando. E a palavra prática no versículo 7 do capítulo 3 de 1 João e a palavra vive do versículo 9 são a mesma palavra no grego, poieo, que significa produzir, construir, formar, modelar. Quem está em Cristo está liberto de ter uma vida produzindo pecado. Quem está em Cristo tem a vida liberta de construir a sua história através de uma vida de pecado. Quem está em Cristo tem a possibilidade de não formar a sua trajetória através da prática do pecado. Quem está em Cristo tem a liberdade de não modelar a sua vida através do pecado. Então, Cristo nos liberta de forma plena da prática do pecado. Isso significa que pecar para um cristão, para um crente em Cristo, liberto pelo Senhor, é um tropeço, é um erro, é um deslize e não uma prática constante. Então é disso que nós somos libertos. E aí nós partimos para
uma crescente de aperfeiçoamento em Cristo Jesus. E toda a liberdade que Cristo nos concede é plena e verdadeira. Plena e verdadeira. E esta libertação que Ele nos proporciona, essa libertação que Ele nos concede, vem de duas formas. E ambas estão ligadas. E elas se dão de forma contínua. Uma depende da outra. Elas são uma ação contínua da parte de Deus. Esse processo de libertação que Cristo gera em nós. A primeira forma que Cristo, ou que nós somos libertos, é através do Filho. A primeira forma, ou a primeira etapa do processo de libertação vem através do Filho. Diga, do Filho. Diga mais uma vez, do Filho. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o Filho que é Jesus nos liberta por intermédio do seu sacrifício na cruz do Calvário. E isso se dá pelo seu sangue, através de um dos processos mais dolorosos que podem ser descritos na história. O processo que se inicia na quinta-feira, antes, na semana da Páscoa, no Getsêmani, porque o processo de derramamento de sangue de Cristo não começou na cruz, começou em oração no Getsêmani. E no Getsêmani, Cristo está orando, enquanto Ele ora, Ele chora e derrama gotas de sangue, e a partir dali o seu sangue começa a cair em terra. Dali, Jesus vai ao julgamento na casa do sumo sacerdote, e lá Jesus é julgado pelos fariseus, pelo sinédrio. Ele é condenado, mas o sinédrio não tinha poder de declarar ou dar a sentença da pena capital, então eles levam Jesus a Pilatos. De Pilatos, ele é enviado a Herodes, de Herodes ele volta a Pilatos. E Pilatos não enxerga em Jesus culpa. Pilatos não enxerga em Jesus erro. E numa tentativa de aplacar os ânimos da multidão, Pilatos manda Jesus ser açoitado. E Jesus não foi açoitado com varas, Jesus não foi açoitado com um pedaço de bambu, Jesus foi açoitado com um chicote chamado azorrague, que era um cabo onde haviam ligadas 12 tiras de couro, e na ponta de cada uma das 12 tiras havia pedaços de metal, pedaços de ossos. Então cada chicotada que Jesus tomava era 12 golpes, ou 12 pontas de um chicote que cravavam em sua carne, e quando era puxado, saíam pedaços de pele. Se Jesus foi condenado na pena judaica, ele recebeu uma quarentena menos uma de açoite. Se Jesus foi condenado na pena romana, ele recebeu o quanto ele poderia apanhar até não morrer, desde que não morresse. Jesus apanha até que a sua pele se encontra dilacerada, e os soldados, não contentes com aquilo que haviam feito, pegam uma coroa de espinhos. O sangue de Cristo já está jorrando desde a madrugada de quinta-feira.
e posicionam a coroa de espinhos. Agora não pensem os senhores que eram espinhos de rosa. Os espinhos que perfuraram a fronte de Cristo possuíam algo entre 3 e 4 centímetros. E o sangue escorre pela sua fronte. Jesus retorna. E a multidão não se acalma. Ele traz Barrabás, Pilatos traz Barrabás, na tentativa de que Barrabás fosse condenado e Jesus fosse solto. Mas a multidão que queria ver o sangue de Cristo, grita: solta Barrabás. Jesus agora toma o patíbulo da cruz. Jesus não carrega a cruz até o Gólgota. Ele carrega a madeira que estaria atravessada na cruz, chamada de patíbulo. E ela possui algo entre 45 e 50 quilos. E Jesus carrega desde o palácio onde Pilatos morava até o Gólgota, o patíbulo da cruz, com o seu sangue jorrando pela cidade. E foi na subida para o Gólgota que Isaías vê Jesus, 600 anos antes da vinda do Messias, e começa a relatar. Porque ele foi subindo como renovo perante ele. E como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava-se pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão, e ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Isaías está vendo Cristo subir. Ele está vendo um Cristo dilacerado subir. Ele vê o sangue de Cristo escorrendo pelas ruas de Jerusalém. As marcas do sangue caindo por terra no processo mais doloroso já visto pela humanidade. No momento do Calvário, eles deitam Jesus sobre a cruz, de maneira nada gentil. Fixam os cravos nas mãos. Fixam os cravos nos pés. Os cravos possuíam algo entre 9 e 12 centímetros. Travam as mãos, travam o prego atrás da madeira, e erguem Jesus. E Jesus está na cruz agora. Ele foi lavar todos os pecados da humanidade.
Agora, Jesus não foi condenado por um regime, Jesus não foi condenado por injustiça, Jesus se entregou. Porque querem dizer que Jesus foi fruto de uma perseguição política, que Jesus foi fruto de um sistema corrupto. Não, Jesus foi morto na cruz do Calvário porque ele se entregou. Porque se ele não tivesse se entregado, não haveria força humana presente entre os governos que poderia arrancar a vida de Jesus. E aliás, não foi nem a cruz que matou a Jesus. Porque na cruz ele se entrega. E sabe por que ele se entregou? Por nós. Isaías ainda chega a dizer no versículo 11 do capítulo 53 que ele veria o fruto do seu trabalho e ficaria satisfeito. Quem é o fruto do trabalho dele? Quem é o fruto do trabalho de Cristo? Será que você pode olhar para a sua direita, para a sua esquerda? Será que na sua casa você pode se olhar no espelho e ver que você é o fruto do trabalho de Cristo? Somos o fruto deste trabalho, e ele olha para nós e está satisfeito. Do alto da cruz, Cristo grita: está consumado. Ele grita tetelestai, e a palavra tetelestai significa está pago. A dívida está saldada. E o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 2, versículo 14, que ele cravou a cédula que era contra nós. Não martelaram apenas as mãos de Cristo na cruz do Calvário, martelaram o papel da nossa acusação sobre as mãos de Jesus. Na cruz de Cristo, nós alcançamos a libertação, primeiro, das enfermidades. Segundo, das dores. Terceiro, das transgressões. Quarto, das iniquidades. E quinto, através dele nós somos sarados. Isso foi nos concedido através da cruz do Calvário. Em Romanos capítulo 5, versículo 8 e 11. 8 a 11 diz: mas Deus prova o seu muito amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos reconciliação. Jesus se entregou por nós quando nós não o queríamos. Jesus se entregou por nós quando nós estávamos ainda perdidos. Jesus se entregou por nós quando nós nem sabíamos da necessidade de salvação, quando nós não éramos nenhum projeto na mente dos nossos pais. Efésios capítulo 2, versículo de número 1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Diga: mas Deus,
Diga mais Deus. Diga mais Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nós somos libertos pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos liberta. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Não porque nós temos um alto valor, mas porque o nosso crime era grave. Mas Deus nos amou e pagou a dívida. E nós estamos reconciliados pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus você pode dizer que está salvo. Pelo sangue de Jesus você confessa os seus pecados e alcança perdão. Pelo sangue de Jesus você recebeu o Espírito de Deus. Pelo sangue de Jesus nós temos livre acesso a Deus. Sabe a presença de Deus que você consegue sentir? Alguém consegue sentir? Através do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus, irmão. É o sangue de Jesus. O sofrimento do Senhor sobre a cruz nos deu liberdade. E hoje podemos dizer que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Você pode dizer isso? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Nós podemos formar um lindo coro e dizer todos no 3 que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. 1, 2, 3. Pelo sangue de Jesus nós temos vitória. Vitória sobre o sistema mundano. Vitória sobre as tentações. Vitória sobre a nossa carne. Vitória sobre as potestades do inferno. Não há nada que se oponha à igreja de Cristo. Lavada, comprada, remida pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Segunda forma, ou segunda etapa pelo qual nós somos libertos. A primeira é através do Filho. O Filho nos liberta através do seu sangue. A segunda forma é através da palavra. Primeiramente, nós somos libertos pelo sangue. E em segundo lugar, através da palavra. O versículo 32 de João capítulo 8 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra conhecereis vem do grego gnosko, que significa chegar a saber, vir a conhecer, obter conhecimento de, perceber, sentir, conhecer, entender, tornar-se conhecido. Se eu posso usar esta expressão, um mistério inexplicável na palavra de Deus, que enquanto nós nos propomos a conhecê-la, ela nos conhece na medida em que nós a conhecemos. Porque Deus se revela a nós por intermédio da palavra. Então, no processo de conhecer a verdade integra a minha maneira de viver.
Até porque conhecimento por conhecimento é inútil. Se nós não estabelecemos um padrão de vivência a partir daquilo que nós conhecemos. Nós precisamos permitir que Deus, ou nos entregar, essa expressão é melhor, para que Deus nos modele através da sua palavra. Porque o processo de libertação continua, pois se o sangue quebra todas as correntes que nos prendem, a palavra nos purifica continuamente, tirando de nós o resquício do pecado que ainda nos aflige. O sangue quebra a cadeia, o sangue quebra a algema, o sangue despedaça a corrente que nos prendia a uma vida de escravidão no pecado. E a palavra é o banho contínuo de Deus em nós, para nos purificar daquilo que sobrou da velha natureza. Porque a palavra que estabelece o padrão, a palavra que estabelece o molde. Quando nós lemos em Romanos capítulo 12, versículo 2, quando a Bíblia diz: não vos conformeis com estes séculos, mas sede transformados pela renovação completa do vosso entendimento, a palavra conformeis é conformar, conforma, entrar na forma, entrar no molde, é moldar-se. Então o apóstolo Paulo está dizendo: o mundo tem um molde, o mundo tem um padrão, o mundo tem uma forma que quer nos modelar a todo custo, mas nós vivemos pela renovação da mente, para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a palavra que vai gerar isso em nós, porque a palavra é a verdade, e a verdade nos santifica. Jesus, quando estava orando por nós, em João 17, porque ele ora para os seus discípulos, ele intercede pelos seus discípulos, ele está orando por nós em João 17, no versículo 17 ele vai orar: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a tua palavra é a verdade. Então o que santifica o crente? A palavra. Porque a palavra revela a nós o padrão de Deus. Quer saber o que Deus pensa sobre determinados assuntos? Tudo aquilo que está disponível a nós acessar, leia a palavra. Porque a Bíblia diz que tudo que é para o homem conhecer, Deus revelou. Mas aquilo que é para Ele não nos deu a conhecer. Deuteronômio 29, 29. Não está bem assim, mas é a ideia. E como Ele revelou? Através da palavra. E a palavra nos santifica ao padrão que Deus deseja. Ele nos santifica através da palavra. Então a palavra nos torna santos. E o que é ser santo? É mais do que ser separado. Porque alguém pode pegar o termo hagiazo no grego, ou o termo kadosh no hebraico, e dizer que ser santo é ser separado. Tem até uma musiquinha que fala, né? Kadosh quer dizer santo. É. Mas ser santo é mais do que ser separado. Porque alguém pode interpretar ser santo como aquele que se isola, aquele que se separa. Mas a palavra santo, a melhor definição que eu já encontrei é ser íntegro. Ser santo é ser íntegro. E o que é ser íntegro? É ser inteiro. E é isso que Deus deseja de nós. Que nós sejamos inteiros para Ele. Isso é ser santo.
O que é um culto santo? É um culto que é entregue inteiramente a Deus. Quando você divide a sua atenção de culto com o boleto que você está para pagar na segunda, eu sinto lhe dizer que o seu culto não é santo. Porque ser santo é ser inteiro. E se o seu culto é pela metade, ele não é santo. E se ele não é santo, Deus não recebe. Então tudo que você vai fazer para Deus, se entregue totalmente. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares pela metade. Vocês estão aí? É pela metade? É do quê? De todo? É de todo? Então nós só encontramos a Deus quando nós aplicamos tudo em buscar ao Senhor. E isso é ser santo. Ser inteiro, ser íntegro. E nós só podemos ser inteiros através da palavra. Porque a palavra é o padrão de Deus, a palavra é o molde de Deus. E aí Jesus vai dizer em João 15, versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. E a palavra limpo vem do grego kataros, que significa purificado pelo fogo, livre de desejo impuro, pecado e culpa. A palavra nos purifica. Como o fogo refina o ouro. E assim nós somos libertos pelo sangue. E assim nós somos libertos por Cristo. Através do Filho. E através da palavra. Fique de pé, por gentileza. Preste atenção no que eu vou dizer. Cristo deseja a libertação plena de nosso ser. Através do sangue, através da palavra. Mas às vezes isso se dá através de um processo doloroso, porque a palavra nos confronta de maneira que nós não gostaríamos de ser confrontados. Mas Jesus, que nos ama, nos corrige e nos repreende. Porque a Bíblia diz, e desculpe a expressão que eu vou usar daqui para frente, que Deus corrige o filho a quem ama e açoita o filho a quem quer bem. Agora, o escritor, a Epístola aos Hebreus, ele vai ser sem educação, porque ele vai dizer assim, quem está sem correção é bastardo, não é filho, é um filho rejeitado. É uma palavra feia, mas está lá, então a gente pode usar. Mas Cristo nos dá a oportunidade de vivermos essa libertação plena. E eu tenho alguns convites essa noite. E se há um lugar que nós temos possibilidade de tratamento, é na casa de Deus. E eu quero convidar você essa noite, que tem se entregado ao Senhor pela metade, e sabe que tem se entregado ao Senhor pela metade, porque Deus sabe a quem cutuca. E hoje você quer fazer um compromisso com Deus de se entregar plenamente, de ser íntegro na presença do Senhor. Eu gostaria de orar por você, porque Cristo lhe convida. É mais do que a minha voz lhe convidando, Jesus lhe chama para se entregar totalmente. E eu gostaria de orar por você. E se você se encontra nessa situação, eu gostaria que você viesse à frente,
para fazer um compromisso com Deus em oração e para receber também de Deus uma oração. Eu não sei se algumas pessoas ficam receosas do que vão pensar, mas mais nos importa o que Deus pensa ao nosso respeito do que o que as pessoas que estão ao nosso redor vão achar. Então eu quero lhe convidar aqui à frente, você que quer fazer este compromisso com Deus. E eu gostaria de orar por você. Há alguém, eu não tenho por costume insistir muito, e há algumas outras coisas que eu preciso fazer ainda essa noite. Há alguém no nosso meio que gostaria de fazer esse compromisso com o Senhor. Eu não estou falando de quem desviou, não estou falando de pecado, eu estou falando de quem está se entregando pela metade e sabe que poderia fazer mais e quer fazer mais a partir de hoje. Eu quero lhe convidar a vir aqui à frente. Você que veio, está vindo, se aproxime do altar que eu não mordo, e os seus joelhos funcionam, dobre. Se funciona, se não funciona, pode permanecer de pé. Pode. Se você pode, se ajoelhe. E agora de joelhos, faça a sua oração a Deus. E diga em quais áreas você não tem se entregado o suficiente. E a partir de hoje você gostaria de se entregar. Você vai fazer a sua oração. Enquanto você ora, eu aguardo um pouquinho para orar por você. Mas agora é o seu momento de entrega. Agora é o seu momento de se derramar diante do Senhor. Agora é o seu momento de fazer a sua entrega. Algo que eu não posso fazer por você. Comece a falar com o Senhor. Vai falando com Deus.